Olá, pessoal. Então, estamos aqui para fazer a nossa pré-prova da UFSC. Vou trazer umas questões da UFSC para a gente ir resolvendo junto. Então, a gente vai desmembrando algumas questões, algumas informações a partir dessas questões, tá? Então, sejam bem-vindos. E eu coloquei aqui uma primeira questãozinha para a gente fazer, que tem a ver com as doenças, né? Com as parasitoses, tá? Licença pela série. É uma questão bem recorrente na UFSC, tá? E aí percebam que nessa uma questão aqui, ele vai abranger um monte de tipo de doenças virais, bacterianas, de protozoários. E basicamente o que tu tem que saber é qual agente etiológico de cada uma das doenças, né? Ou quem é o agente infeccioso, ou seja, o que é que causa essas doenças, tá? Então vamos começar aqui, ó. Essa é uma questão 39, eu acho que ela é de 25, acho. Então vamos lá. Cientistas australianos descobrem parasita vivo no cérebro de uma mulher. Parasita com 8 centímetros foi descoberto pela primeira vez no mundo no cérebro de uma mulher de 64 anos. Um estudo sobre o caso, publicado na segunda-feira na revista Emerging Infectious Disease, sugere que o paciente pode ter sido exposto a um verme quando procurava ervas selvagens que podiam estar contaminadas com fezes de piton, que é a cobrinha, né? Então vamos lá. É uma bactéria, então, pelo jeito, exposta. Ah, não, verme que estava nas fezes da cobra, tá? Daí depois ele bota assim, ó, doenças causadas por outros organismos não são uma novidade para seres humanos e são um importante ponto de atenção para a saúde pública. A contaminação com esses parasitas pode ocorrer diretamente, como no caso da mulher australiana, ou por meio de agentes intermediários, como animais e insetos. Sobre as doenças e seus transmissores, é correto afirmar que. Então vamos lá. A doença é conhecida popularmente como elefantíase, tá? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Elefantíase também pode ser chamada, deixa eu destacar aqui, ó, de filariose, porque a filária, que é a fase larval, ela aparece, ela é injetada, né, na nossa corrente sanguínea através de um mosquito Culex, né, do gênero Culex. E aí, esse verme fica no nosso sistema linfático, basicamente. Então, vamos lá. Pela picada do mosquito do gênero Aedes. Então, vamos destacar o erro dessa nossa afirmativa. Gênero Aedes, não. Tá? É gênero Culex. E é causado por um protozoário, também não. É um verme, né? A fase larval do verme, que se aloja no sistema linfático, perfeito, podendo causar o inchaço nos nossos membros. E aí tava, o resto estava correto. Então, essas duas coisinhas que eu cortei ali em vermelho tornavam essa afirmativa, então, incorreta, tá? Primeiro, não é do gênero Aedes, vamos corrigir, vamos colocar aqui, ó, gênero Culex. Deixa eu botar Culex direitinho, que é com dois L's, tá? Culex. SP, né? Do gênero Culex. E ele fala que é um protozoário, então vamos substituir pela forma correta, que é o verme, tá? Então são as duas coisinhas que tornavam essa informação incorreta. Vamos para dois. As solitárias são endoparasitas do sistema digestório humano que tem corpo dividido em duas regiões, escólex e proglótides. A contaminação pode ocorrer pelo consumo de carne de animais contaminadas com o cisticerco do nematóide. Tava tudo perfeito. Tudo perfeito. Ele só errou aqui no fim. Não é um nematóide, né? Porque nematóide é nemateuminto e a tênia, que ele estava falando que é a solitária, é um plateuminto, tá? Então não é característica de nemateuminto e sim de um plateuminto. Então, são vermes diferentes. Lembrem que os plateumintos, né, vêm lá de vermes de corpo achatado, os nemateumintos, vermes de corpo cilíndrico, tá? A febre maculosa é causada por uma bactéria, ok, transmitida pela picada, deixa eu só botar aqui que está incorreto, opa. Transmitida pela picada
do carrapato estrela. Perfeito. Por isso, é preciso usar roupas fechadas e repelente em áreas rurais com incidência desses artrópodes. Perfeito. Essa está correta. Tá? Então a nossa 4 ali é correta. Deixa eu fazer diferente. Vamos botar um círculozinho para a gente ver qual é que é o número. Tá? Então, ela está correta. A febre maculosa é causada por uma bactéria e o carrapato estrela é que vai ser transmitido. Provavelmente essa afirmativa, ela foi colocada aqui por causa em São Paulo, teve alguns casos de carrapato estrela e como foi, né, no ano passado, um pouco depois da pandemia, né? Estavam aquelas coisas assim de medos de uma nova pandemia, de uma nova doença que pudesse se espalhar rapidamente, e aí, né, fizeram um alarde sobre a febre maculosa, mas não tinha nada a ver, era simplesmente, né, uma facilmente evitável se você não for contaminado pelo carrapato, tá? A raiva é uma doença que afeta o nosso sistema nervoso central e é transmitida pela mordida, principalmente de cães e gatos, já que a bactéria. Então vejam que a gente não precisa saber nome da bactéria, nome do vírus, né? Nome da espécie. Não, a gente precisa saber se quem causa é um vírus, é um protozoário, é uma bactéria ou um verme, tá? E aí tem algumas principais doenças que a gente vai comentando daqui a pouco. Então fica alojada na saliva desses animais. O resto estava tudo correto. Ele só chamou de bactéria. A raiva, ela é viral, tá? 16. Vou até passar uma frasezinhas, duas frasezinhas para vocês onde tem as doenças, tá? E aí vai tirar um pouquinho dessas dúvidas de vocês. No processo evolutivo interespecífico, tá, entre espécies diferentes, entre parasita e hospedeiro não ocorre a seleção natural, já que todo parasita consegue incorporar partes do seu DNA do hospedeiro em seu próprio DNA, transmitindo essas informações genéticas para seus descendentes. Ele fez uma confusão gigantesca aqui, tá? Primeiro de tudo, tá? Vou puxar uma flechinha dessa afirmação aqui porque ela é importante. Sim, parasitas e hospedeiros têm um processo que nós chamamos de coevolução. Nós evoluímos, ou, né, o hospedeiro evolui junto com o seu parasita. Por exemplo, eu me torno resistente a um determinado parasita, então os parasitas têm que se adaptar ou desenvolver adaptações para conseguir parasitar melhor o hospedeiro. Aí os parasitas começam a conseguir parasitar melhor, os indivíduos que são resistentes começam a ser selecionados no hospedeiro. Então é sempre assim um jogo. Então um vai ficando melhor parasita, e o outro vai ficando mais resistente como hospedeiro. Então isso a gente chama de coevolução. Esse processo a gente vê em outras relações ecológicas. Além do parasitismo, na predação e até mesmo no mutualismo. E aí eu vou destacar um processo aqui, que é a polinização. Lembrem, polinização é um processo mutualístico. A planta necessita do inseto ou do seu agente polinizador para carregar o seu pólen para que ela consiga reproduzir. E o agente polinizador precisa se adaptar às modificações da flor para continuar polinizando e conseguir alimento e acabar polinizando a planta. Então, toda adaptação, toda modificação da flor puxa uma modificação no inseto e assim por diante, tá? Por ser transmitida pela urina de ratos contaminados, a leptospirose é uma doença causada por um vírus, não, tá? Pode ter surtos em regiões sem saneamento básico adequado e propensas a enchentes, tá? Isso foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre no ano passado. Então, era uma questão que estava relacionando esses processos mais recentes. Então, ficaríamos com a nossa somatória aqui. Olha só que loucura, apenas 4. 0,4, tá?
Então, puxei aquele itemzinho de coevolução, tá? É um termo importante na parte evolutiva. Então, percebam, ele colocou aqui doenças, colocou termos sobre zoologia, para você identificar o que que é plateuminto, o que que é nemateuminto. Colocou termos sobre doenças, daí, obviamente, tá? E, como eu te falei, eu vou colocar aqui uma frasezinha, tá? Para você lembrar de viroses. Então, eu vou botar assim, ó, viroses. E aí é uma frasezinha que é assim, ó. Hehe vai ensacar pó de café na rua, tá? Então, basicamente, a cada duas letras, a cada uma sílaba, nós temos uma doença, tá? Em quase todas. Então, vejam só. Hepatite e herpes, tá? Hepatite, nós temos, né, hepatite A, hepatite B, hepatite C, né, hepatite B transmitida sexualmente, hepatite A, né, pelo contato com outras pessoas, de saliva e coisa. Então, são três, tudo doenças virais, tá? Hepatite, doença viral. Herpes, que é essa que dá na tua boca, mas pode existir outros tipos de herpes, como a gente chama de herpes zoster, que é aquela que dá num nervo específico do teu organismo e normalmente causa umas manchas na tua pele, nas costas, assim, né? Que é o nervo onde ela se aloja. E essa herpes, ela é basicamente uma doença, como é que a gente, de oportunista, né? A gente chama ela de oportunista. Por quê? Tá? Porque essa, essa doença, ela se expande quando a tua imunidade baixa, né? Então, normalmente, herpes, ela ocorre quando tu tem alguma doença, algum estresse, algum momento de estresse, e aí essa herpes, ela começa a brotar. Normalmente, né? Então, quando tu tá muito estressado, teu sistema imune baixa e aí começa a aparecer a herpes, tá? Tinha uma colega minha na faculdade que na época a gente tinha semanas de provas, assim, era várias provas, um monte de coisa para estudar, um estresse, e aí, pá, brotava sempre uma herpes lá na colega, tá? Vamos para as outras. Ó, V, a gente tem a varíola e o AIDS, tá? Encefalite, sarampo, catapora e raiva, tá? Então, raiva era que estava aparecendo aqui, né? Ó, apareceu no na nossa questãozinha aqui, né? Ó, a raiva é uma doença, blá, blá, e aí ele disse que era uma bactéria. Não. Lembrada da frase de viroses, não tem como ser bactéria. Temos a poliomielite, né? Que está relacionada com a paralisia infantil, é a da vacinação da gotinha, tá? Polio. Dengue, cachumba. Ops, ó, então tem dois Ks, né? Tem a catapora e a cachumba. E aqui tem um febre que é a febre amarela. E a ru é de rubéola, tá? Deixa eu destacar umas coisinhas para vocês aqui, ó. Dengue e febre amarela, elas são o que nós chamamos de arboviroses. Esses termos a UFSC adora, tá? O que que é uma arbovirose? Vírus transmitido por insetos. No caso, mosquito. E no caso dessas duas que eu destaquei, o Aedes do Egito, o Aedes aegypti, tá? Ó.
Outra coisa muito importante, dentro do Aedes, peraí, deixa eu puxar pro Aedes, tá, ó. Ainda que são arboviroses também, né? Transmitido pelo Aedes. Ops, deixa eu botar primeiro o outro mesmo. Ó, chikungunya, vulgarmente conhecido como chikungunya, e o Zika. Quatro arboviroses transmitidos pelo Aedes, tá? Então, não esqueça. Um outro detalhezinho, tá? A UFSC gosta desse assunto também, faz tempo que ela não cobra. Nomenclatura, tá? Eu sempre tenho que destacar a nomenclatura no texto, né? Então, o gênero Aedes, o epíteto específico aegypti. Nome da espécie, Aedes aegypti, os dois. Por exemplo, nós somos Homo sapiens. Tá? Então, nossa espécie é Homo sapiens. Ah, eu sou sapiens. Não, tu é uma anta, né? Sapiens, só sapiens não significa nada, tá? Se eu já citei a espécie, eu posso colocar assim, ó, Aedes aegypti, tá? Então, como eu já citei, aí eu boto a ponto, eu sei que é esse gênero aqui, tá? Beleza. Então, são algumas doencinhas aí virais, tá? A gente tem, né, AIDS, herpes, algumas hepatites, não todas, tá? Algumas hepatites. No caso, herpes genital, né? E cadê? Acho que são essas daí só, que são ISTs, tá? Então, asterisco vermelho é ISTs. Deixa eu... Infecção sexualmente transmissível. Ops. Tá? Tranquilo, meus queridos. Então, essa frasezinha aqui das doenças virais, acho bem importante vocês saberem, para vocês conseguirem já fazer alguma distinção, né, do que quais são doenças virais, quais são doenças bacterianas, de protozoários e assim por diante. Eu vou colocar a outra, tá? A outra frasezinha, porque tem uma para as doenças bacterianas. Só que essa daqui ela é mais sem noção que a outra, tá? A outra ela já era meio sem noção, mas essa daqui é bem mais sem noção. Fez tatuagem na pele e colocou bons pneus na limusine. Vamos lá, ó, difteria e disenteria. Cuidem, tá? Normalmente vocês confundem. Difteria, ela é uma placa bacteriana na garganta, tá? Um monte de bactéria na garganta. A disenteria é diarreia, tá? Normalmente, difteria é diarreia. Não, difteria é placa bacteriana na garganta. Aqui a gente tem a febre maculosa, que apareceu na nossa questão. Nós temos o tétano. Lembre que o tétano é causado por uma bactéria anaeróbica restrita, por isso que ela está na ferrugem, porque na ferrugem já ocorreu oxidação, então não tem mais oxigênio, tá? Tuberculose, gonorreia,
Peste bubônica, também pode ser chamada de peste negra, né? Mas acho mais provável eles falarem sobre peste bubônica. Coisa importante, tá? Lembra que aqui, ó, no, na febre maculosa é uma bactéria do carrapato que entra na gente. Na peste bubônica é uma bactéria que tá na pulga do rato. Olha que loucura, tá? Então o rato tinha a pulguinha, essa pulguinha vinha, mordia a gente, passava a bactéria pra gente e aí causava a peste bubônica, que foi, dizimou a galera lá na Idade Média e tal. Outro que tem a ver com rato é a leptospirose, apareceu também na nossa questãozinha ali, tá? Leptospirose. Cólera, coqueluche, cólera dá uma diarreia e uma desidratação, tá? Bem severa. Tá, isso aqui. É, o botulismo, a bactéria botulínica, tá? Ela é uma bactéria que se encontra em conservas, em enlatados principalmente, tá? E esses enlatados, quando ele incha, quando tá com algum enlatado em casa que ficou muito tempo ali, daqui a pouco deu um inchaço, bah, joga fora, tá? Provavelmente ali já tem a bactéria botulínica, também é anaeróbica restrita. E ele pode comentar na prova contigo que essa bactéria produz o Botox, né? Que você bota lá na testa e aí fica sem ruga, tá? Pneumonia. E aí tem uma coisa muito importante sobre pneumonia. Pneumonia pode ser bacteriana, é a forma mais comum. Mas existem pneumonias que são virais, fúngicas e até mesmo de protozoário. Porque a pneumonia, ela nada mais é do que uma infecção nos teus pulmões. Então, isso pode ser causado por um outro micro-organismo também, tá? Lepra, só que assim, tem um nome mais bonitinho de lepra, né? Que é a hanseníase, que é aquela da pele, vai perdendo sensibilidade, vai descamando a pele e tal. Meningite, também, assim como a pneumonia pode ser causada por vírus, por bactérias, por fungos e por protozoários, tá? Então, meningite é infecção nas meninges. Lembra que tu tem o sistema nervoso, tu tem o crânio e depois tu tem o sistema nervoso central. Entre o crânio e o sistema nervoso central tem as meninges que protegem. Não esquece, tá? As meninges protegem o seu encéfalo e a medula espinhal também, tá? Os dois. Charles! Desculpa, meu cachorro estava comendo a comida do outro cachorro. Eu não pude deixar. A bactéria do botulismo é que produz o Botox. Aham, é a substância que produz o Botox. No caso, é essa substância que causa o mal pra gente, tá? Porque esse Botox, ele paralisa ali teu músculo, né? E aí, em grandes quantidades, uma bactéria que está alojada, por exemplo, no teu coração, se ela produz muito dessa substância, ela paralisa o músculo do teu coração, né? Então, causa um problema sério, tá? Então, qual é que é a diferença entre o remédio e o veneno? Quantidade, né? Então, as quantidades, ele bota lá ó, 1 mlzinho, menos disso na tua testa, lá, né? Os pés de galinha e tal. Não, peste bubônica e tuberculose são duas coisas diferentes. Peste bubônica é a bactéria da pulga do rato, tá? A tuberculose, ela é uma bactéria que vai se alojar nos teus pulmões, e ela começa a crescer, causar lesões nos alvéolos. Lembra que lá no. Agora vocês vão ter que me ajudar aí, mas lá no romantismo, acho que é na literatura, não tem lá o mal do século, que os caras fazem, pô, né? Pegam tuberculose e tal. Sim, tuberculose é bacteriana. Tá ali, ó, tuberculose. Cadê a tuberculose? Tá aqui, ó. Tuberculose bacteriana. Aqui, tuberculose. Tá? E sífilis, tá? Sífilis, aí é uma doença sexualmente transmissível causada por bactérias, tá? Beleza, meus queridos. Então, essas duas, deixa eu fazer assim, ó, deixa eu
Vou fazer um destaquezinho aqui, ó. Vou botar um pouquinho mais para baixo. E aí vou colocar aqui, ó. Bacterioses. Claro, mandarei as anotações sim após a aula, eu largo ali no grupo, tá? Assim como o link da aula gravada para se vocês quiserem assistir de novo, alguma coisa do tipo, tá? Essas anotações vão estar ali no grupo também. Meus queridos, vamos para uma próxima questão. Acho que sobre doenças nós comentamos ali. Deixa eu só colocar aqui, ó, verminoses. Não tem, infelizmente, nenhuma frase, tá? Sobre as verminoses. Mas, Charles, ó, plateumintos, nós temos a esquistossomose, e aí você tem que lembrar que é o verme do caramujo, né, do Bionfalaria. Nós temos as teníases, e aí lembra que tem dois tipos de teníase, a do porco, que é a tênia solium, ó, solium suíno porco, solium suíno, tá? E a tênia, ops, ó, tênia saginata, tá? Tênia saginata daí é a do boi. Como é que você adquire então? Se alimentando de carne suína mal cozida e carne bovina mal cozida. Você vai comer as larvas do verme que vão estar no músculo da carne mal cozida. Essa larva se desenvolve e forma um adulto na gente. Então, nós somos hospedeiro definitivo. Hospedeiro intermediário, aí é o porco e o boi. E lembrem que da Taenia solium pode sair uma outra doença que é a cisticercose, que é a cisticercose é uma doença quando você faz papel de porco. O que que é fazer papel de porco? Qual é que é o papel do porco? É se contaminar com os ovos para desenvolver a larva. A larva é o cisticerco. Cisticercose é uma doença causada pela larva da Taenia solium, que você adquire quando você se contamina nas fezes. Aí você diz, ah, senhor, como é que eu vou me contaminar nas fezes? É que tu mora numa cidade com saneamento básico, né? Com encanamento, tudo bonitinho. Então, dificilmente você vai ficar andando por um lugar e vai ter fezes de pessoas. Mas num ambiente mais rural, com menos saneamento, né? Numa periferia, aí sim as pessoas têm rios, lagos contaminados. Daqui a pouco tu passa pelo rio, pelo lago, molha o pé. Então, pode ingerir isso, molha a mão, você esquece, passa na boca, e aí pode se contaminar com cisticerco. Quando você faz papel de porco, se contaminar ou ingerir os ovos, que é o que o porco faz no ciclo da teníase. Tranquilo? Uhum. Tá. E de nemateumintos, vou botar aqui, ó. Nos nemateumintos, o que que nós vamos ter? A ascaridíase, que é o verme vulgarmente conhecido como lombriga. Nós temos ancilostomíase, vulgarmente conhecido como amarelão, doença do Jacatatu. E a, que nós tínhamos comentado ali antes, filariose, vulgarmente conhecida como elefantíase, transmitida pelo mosquito Culex. Tá? Feito, queridão. Então, fizemos uma revisão aí gigantesca, meia hora falando de doenças.
A de protozoários tem uma frasezinha que faz menos sentido que todas as outras. Que é assim, ó. Gia, Chagas matou a ameba. E aí responde Trilei. Tá, são coisas doentias que passam pela minha cabeça. Ó, giardíase, Chagas é doença de Chagas, a malária, toxoplasmose, a amebíase, tricomoníase. Ó, vou botar um asterisquinho em vermelho. O que o asterisquinho em vermelho significava lá nas virais? IST. E a. Por que que tem lei, tá? Porque que tem dois lei, que é de leishmaniose. Porque a leishmaniose tem dois tipos, né? O calazar e a úlcera de Bauru. Uma que as feridas ficam por fora e outras que as feridas são internas. A úlcera de Bauru é a interna, tá? O calazar é por fora. Que é transmitido também por um mosquito que a gente chama de mosquito palha, chamado de flebótomo, né? O gênero flebótomo, flebotomídeo. Deixa eu botar aqui, ó. Tá, essas são as de protozoários. Feito, meus queridos, vou ir avançando, senão a gente vai ficar muito tempo aqui numa questão só. Vamos já meia hora, meu Deus do céu. É que tem muita doença mesmo. E doenças é uma questão bem certa na prova da UFSC, tá? Mas, como eu falei, cuidem o que causa cada uma das doenças. Vamos para a próxima questão, olha. Ó. Nos pepinos, a fruta lisa, azinho, azinho, é recessiva à fruta rugosa, tá? E a fruta brilhosa, bezinho, bezinho, ela é recessiva com a fruta fosca, bezão, bezinho. Eu vou escrever, porque eu sou assim, tá? Eu não consigo não escrever, porque se eu deixar só com o que está escrito ali, eu me confundo, tá? Então, essa daqui é a rugosa e azinho, azinho é a lisa, tá? Vejam que isso aqui, ó, já é o contrário do que a gente aprendeu lá com as ervilhas do Mendel, né? As ervilhas do Mendel, lisa era dominante e rugosa era recessiva. Então já fica atento. E a brilhosa é o bezinho, bezinho. E a, como é que ele chamou de fruta fosca? Bezão alguma coisa. Tá, ok. Tá me falando de dois genes. Como esses dois genes vão se comportar? Ele fala assim, ó. A partir do cruzamento teste acima, as frequências dos gametas dos indivíduos parentais desse cruzamento, é correto afirmar que. Então, eu vou olhar esse cruzamento teste. Primeiro de tudo, antes de eu avançar, meus queridos, vocês lembram o que que é um cruzamento teste? Cruzamento teste, quando eu pego um indivíduo que eu não sei o genótipo, cruzo com um indivíduo de fenótipo recessivo, ó, fenótipo totalmente recessivo, liso e brilhoso, para saber qual é que é o genótipo desse indivíduo aqui, ó. E aí eu consigo descobrir como é que é o genótipo dele, tá? E que é o que a gente vai ver e provavelmente é o que ele vai me perguntar nas afirmativas. Então vamos lá. Ele tem aqui, ó, fruta rugosa e fosca, cruzado com a lisa e brilhosa, tá? E aí, olha só, ele fala sobre a formação dos gametas desse indivíduo aqui, ó. Então ele tá me dizendo que esse indivíduo, deixa eu colocar uma cor vermelha. Ó, esse indivíduo ele é azão azinho, bezão bezinho. E esse indivíduo, ele tá aqui, ó, tá? Nada eu tive que descobrir, tudo ele me deu. Ó, azão azinho, bezão bezinho. E esse aqui, azinho azinho, bezinho bezinho. Cruzamento teste, eu já poderia até desconfiar disso, mas tudo bem. Azinho, azinho, bezinho, bezinho.
E aí vejam só, olha que loucura. O indivíduo que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele só produz um tipo de gameta. Azinho, bezinho. 100% dos gametas dele é esse. O outro, olha que loucura. Ele produz gameta azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho e azinho, bezão em proporções diferentes, meus queridos. Garanto que quando vocês batem o olho num indivíduo duplo heterozigoto, você espera que os gametas dele sejam esses daqui mesmo, porém a frequência dele seja 25%, 25%, 25% e 25%, que é a famosa segunda lei de Mendel. Só que não tá assim. Vejam, não está 25, 25, 25, 25. Está mais desses dois, 42% de cada um, e bem pouquinho desse aqui, ó, 8% de cada um. Então, meus queridos, o que a prova está te mostrando aqui é um linkage, também chamado de genes ligados. Esses genes estão no mesmo cromossomo, tá? Por quê? Porque a proporção não está sendo independente. Eu vou te mostrar a diferença do que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho um par de cromossomos, é o que eu estou vendo ali, tá? Com as informações que ele me deu. Não fui nem um pouco adivinha, não usei nada do meu conhecimento excepcional de biologia. Simplesmente falei pelas proporções dos gametas que esse gameta, que esses genes não têm como estar em cromossomos diferentes. Porque, ó, ele vai ter o azão, o outro azão aqui, porque está duplicado, né? E aí no mesmo cromossomo ele tem o bezão e o bezão. Alguns de vocês podem estar dizendo o seguinte, tá, senhor? Mas não poderia ser o azão aqui e o bezinho aqui? Poderia, mas não com as proporções que ele me deu. As proporções maiores, os gametas em maior quantidade, são os gametas que nós chamamos de parentais. Esses daqui são os parentais. E esses daqui, ó, são os que nós chamamos de recombinantes. Ou seja, aqueles que foram gerados por crossing over, né? Que teve recombinação, que teve crossing over, tá? Meus queridos, o que que eu espero, né? Como é que deveria estar essa distribuição se eu estivesse falando de uma segunda lei de Mendel? Eu vou colocar a outra opção para você entender direitinho a diferença entre um e outro. Peraí. Primeira pergunta, ou melhor, primeira afirmação. Você entende que esses cromossomos são diferentes, né? São pares de homólogos diferentes. Aqui é o mesmo par. Esses cromossomos pertencem a pares diferentes. E os genes também. Ó, vou botar aqui tá o B e aqui tá o Bzinho. Entendam que tanto esse indivíduo, azão azinho, abezão bezinho, quanto esse indivíduo tem esse genótipo. Os dois têm o mesmo genótipo, tá? O da esquerda e o da direita. Peraí. Qual a diferença entre o charme e o funk? Não, mentira. Qual a diferença entre um e o outro? É que um, eu tenho os genes no mesmo cromossomo e o outro, os genes se encontram em cromossomos diferentes. Se eles se encontram em cromossomos diferentes, eles segregam independentemente. Aqui é segunda lei. E isso aqui é linkage, tá? Vou destacar linkage, segunda lei de Mendel. Feito? Normalmente o que a gente espera é isso aqui. Se deu diferente do 25, 25, 25, 25, é porque esses genes estão ligados. Então agora nós vamos falar sobre isso, né? Vamos destacar aqui, ó, que eu já entendi que isso é um linkage.
E aí agora nós vamos para a resolução. Entre os descendentes, espera-se que haja mais frutas lisas e brilhosas do que lisas e foscas. Olha só, lisa e brilhosa é esse genótipo. Vai ter que ter mais delas do que lisas e foscas, tá? Por que que essa afirmativa está verdadeira? Ó, vamos circular ela. Por quê? Olha só, o gameta que esse indivíduo produz, meus queridos, deixa eu ver com em vermelho. Ó, os gametas que esse indivíduo produz é o azinho e o bezinho, tá? E os principais gametas desse aqui são azão, bezão e. Ah, peraí que deu uma pane aqui. Só alguém. Aí, deu. Mexi na figura sem querer. Então, o que que vai acontecer, tá? Como os gametas em maior quantidade são, vou escrever aqui do lado, azão e bezão, e azinho e bezinho deste indivíduo, ó, desse indivíduo aqui, dessa fruta, né? Desse legume aqui. E o outro, ele manda azinho e bezinho, deixa eu botar de uma outra cor. Vou botar esse aqui, ó, azinho e bezinho, tá? Esse aqui produz este gameta. Deixa eu circular assim, ó. E esses daqui são os gametas em maior quantidade desse indivíduo. E os azuis são. Não, vou botar em laranja. Eu escrevi recombinante em laranja. As cores têm que combinar. Ó, recombinantes, tá? Então, o que que vai acontecer? Os indivíduos vão ter sempre um Azinho e um Bzinho. Por quê? Porque vem deste parental, ele obrigatoriamente manda um Azinho e um Bzinho. E esses daqui vão mandar principalmente Azão, Bezão e Azinho, Bezinho, formando esses dois genótipos. O que que significa esses dois genótipos? Rugosa e fosca, lisa e brilhosa. Os outros, que seriam os genótipos, ó, formados pelos gametas recombinantes, vou botar aqui do lado de gametas recombinantes, ó, azão, bezinho e azinho, bezão, seriam os fenótipos rugosa e brilhosa, lisa e fosca. Logo, esse fenótipo, que é fruta lisa e brilhosa, é maior do que a fruta lisa e fosca. Conseguiram acompanhar? Então, minha afirmativa está correta. Esses indivíduos aqui, ó, só para deixar bem claro, eles vão aparecer em 42% da prole, esses em 42% da prole, esses em 8% e 8%. Senhor, como é que tu sabe essa frequência? Porque eu sei a frequência do gameta, ó. E são esses gametas que vão definir. Tranquilo? Vamos para a próxima afirmativa. No parental com fruta rugosa e fosca. O parental, fruta rugosa e fosca. Os genes estão na posição trans, possibilitando a recombinação. Eles estão na posição cis. Cadê? Aqui, trans. Corto trans. Eles estão na posição cis. Sor, o que é cis e trans? Isso é química. Lá na química, você diz sobre isomeria cis e trans. Cis é quando tem o mesmo ligante, né, no mesmo plano, e trans é quando eles estão em planos diferentes, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho os alelos dominantes no mesmo cromossomo e os recessivos no outro. O que que seria, então, essa ligação aqui, ela é cis, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, os em maior quantidades. Se fosse ao contrário, se fosse trans, o que que eu teria? Eu teria os gametas azão, peraí, deixa eu colocar ele em laranja, que são os recombinantes, ó, azão, bezinho e azinho, bezão, em maior quantidade. Para que eles estivessem em maior quantidade, ó, azão e bezinho, teria que ter o bezinho aqui, e azinho e bezão, teria que ter o bezão aqui. Foi? Então, eles não estão em cis, eles estão em. Desculpa, eles não estão em trans, como ele me afirmou. Eles estão em cis, né? Arranjo cis, que a gente chama. Então, deixa eu botar o vermelhinho aqui, que é o errado. Vamos para a próxima.
Os genes que condicionam textura e brilho do pepino estão no mesmo cromossomo. Sim, eles estão ligados, né? Linkage, ligados, tá? Então, sim, estão no mesmo cromossomo. As frequências dos gametas estão de acordo com a segunda lei. Não, a frequência dos gametas não estão de acordo com a segunda lei. Se fosse segunda lei, tinha que ser 25, 25, 25, 25, tá? A distância de mapa gênico entre os genes A e B é 8 centimórgãos. Vamos lá. O que que significa isso, tá? Meus queridos, o que ele está dizendo de distância é tipo assim, ó, a distância entre esse gene A e o gene B dentro do cromossomo, nas sequências lá de nucleotídeos, é de 8 centimórgãos. O que que é essa distância, tá? Centimórgãos é uma unidade de medida genômica, tá? De genes, tá? Não, tu não mede, por exemplo, o tamanho do meu sofá é 200 bilhões de centimórgãos. Não, não usa. Tu usa para medidas gênicas de dentro do DNA. E isso significa que a taxa de recombinação, ó, taxa, não, sempre em laranja. Agora eu escrevi recombinantes em laranja, vai ser sempre laranja. Taxa de recombinação é igual à distância entre os gêmeos. Meus queridos, o que que é a taxa de recombinação? É a soma das proporções dos gametas recombinantes. A soma é 16 e não 8 como estava ali. Então seria 16 centimórgãos, tá? E não 8 como ele colocou aqui. Seria 16 morganídeos ou centimórgãos, tá? Erradinho aqui. 32. Se espera um percentual de 42% dos descendentes com frutas lisas e brilhosas. Ó, lisa e brilhosa. Ops, aqui, ó, lisa e brilhosa, 42%, ó. Exatamente o que a gente tinha colocado ali. Então, nossa afirmativa 32 está correta. Ficamos com 37. Tá? É isso, né? O cara tem que saber biologia e matemática ainda, né? Tem que saber somar. Imagina errar na soma. Aí, aí é brabo. Aí é brabo. Errar na soma é difícil. Feito, meus queridos. Tá. Eu sei que esse linkage, ele é uma, um assunto delicado na genética para vocês, tá? Porque tu passa um tempão para entender isso aqui, ó. Para entender essa segunda lei. Para saber que a chance dos gametas desse indivíduo, azão azinho, bezão bezinho, é azão bezão, azão bezinho, azinho bezão e azinho bezinho, e que a chance de sair cada um desses gametas é 25%. Aí vem o tal do linkage e muda tudo. Só que ele é muito mais simples do que a segunda lei. Porque se eles estão colados, obrigatoriamente eles vão estar juntos. Azão e bezão sempre, azinho e bezinho sempre, se eles estiverem no arranjo cis. Senhor, como é que eu descubro? É o que tem maior quantidade. Ele me disse aqui, ó. Ele já me deu a cola. Ele me disse que são os de maior quantidade. Então, esses são os gametas parentais. Em menor quantidade, sempre os recombinantes. A taxa de recombinação, soma dos gametas recombinantes, é igual à distância entre os genes, que é igual à taxa de recombinação, tá? Essa informaçãozinha é muito importante. Deixa eu destacar ela para ti. Para quando fores dar tua revisadinha. A UFS gosta muito de linkage, tá? Muito, muito. A URGS não tem tanto essa paixão pelo linkage, mas a UFSC gosta e ela já colocou em questões abertas, tá? Já colocou questões abertas, perguntava assim, qual é que é a chance de sair, por exemplo, indivíduos.
rugosos e semente rugosa e brilhosa, né? Fruto rugoso e brilhoso. Aí você tinha que ir lá colocar 8%, né? Rugosa e brilhosa, 8%. Tranquilo? Por quê? Porque daí é formado a partir de um gameta recombinante e a chance desse gameta recombinante é 8%. Esse aqui é 100%, então azão, azinho, bezinho, bezinho, que seria rugosa e brilhosa, é 8%. Nem chutar dava. Quer dizer, chutar dava, né? Podia botar qualquer número entre 1 e 99. Mas ia ser bem baixa a tua chance de acertar num chute. Feito, meus queridos. Essa daqui é grandona, tá? E aí eu vou ir resolvendo ela junto contigo aí. Deixa eu ver que eu selecionei a. Eu gosto. Vamos lá. Ele fala assim, ó. A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva, olha como a UFSC gosta de genética, causada por um defeito numa proteína de canal que normalmente transporta o íon cloro, apresentando uma ampla expressão fenotípica conforme se vê no esquema abaixo. Deixa eu destacar uma coisinha e te fazer uma pergunta. Ele disse que ela é autossômica recessiva. Por que que a caneta não está funcionando? Ué, olha, tá riscando atrás. Que loucura! É, porque ainda ficou mais uma aqui, ó. Meu Deus. Tá? Por que que isso aqui tá aqui? Gente do céu. Mas sempre tem um caso. Tá. Acho que eu não vou conseguir escrever em cima dessa daqui agora. Vamos ver se eu vou. Agora ficou outro embaixo. Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, Jesus? Tá. Vamos lá. Não vou conseguir escrever em cima. Mas primeiro, o que que significa quando a questão me diz que ela é autossômica recessiva? Tá? Que o indivíduo quando a característica é autossômica, significa que ela se encontra nos dois sexos, masculino e feminino, com a mesma frequência, tá? E que tanto indivíduos do sexo masculino quanto do sexo feminino vão apresentar dois alelos. Maravilhoso, tá? É isso que ele vai querer me dizer. E aí ele diz assim, ó, a confirmação do diagnóstico por meio de exames moleculares é dificultado devido à existência de mais de 1.000 mutações do gene CFTR, localizado no cromossomo 7, com 27 exons, eita, responsáveis pela expressão da proteína funcional e com 1.480 aminoácidos. Beleza. Normalmente, os testes de mutação partem da investigação de mutações comuns, ou seja, as mais frequentes, dispondo-se de vários kits comerciais. Por não existir uma cobertura total das mutações desses kits, os testes comerciais podem obter resultados falsos negativos. O que que ele quis dizer com isso? Olha, são várias mutações. Eu consigo identificar algumas. Se por um acaso eu não achar, pode ser que você ainda assim tenha, mas essa mutação é meio nova. Eu não conheço essa mutação, né? Os kits não conhecem essa mutação, tá? Beleza. O que que nós temos então no nosso esquema, que é daqui que vai sair as nossas respostas todas. Ele fala, ó, presença de dois, um ou
dois alelos, o indivíduo tem uma proteína funcional e o indivíduo é saudável. Ou seja, esse indivíduo aqui, se ele for, por exemplo, azão alguma coisa, olha, tá indo lá para trás, azão alguma coisa, ele é com esse fenótipo aqui, indivíduo saudável. Se ele tiver os dois alelos mutantes, azinho, azinho, ele produz uma proteína alterada, ó, proteína alterada. Essa proteína afeta, então, infecção e lesão pulmonar, obstrução intestinal, distal e prolapso retal, e disfunção pancreática exócrina. Tranquilo? Beleza. Ele diz: estudo de caso. Um diagnóstico clínico de fibrose cística foi sugerido para Ana Vitória, filha de pais sem essa doença e sem histórico familiar. O DNA de Ana Vitória foi investigado inicialmente por meio de um kit comercial. O resultado mostrou que a menina tinha uma deleção no exon 10 do cromossomo de origem paterna, significa deleção do aminoácido fenilalanina na posição 508 da proteína. Meu Deus. Esse teste revelou que Ana Vitória era heterozigota. Porém, após uma análise adicional, foi detectada outra mutação localizada no exon 3 no cromossomo de origem materna. Significa que no nucleotídeo 368, o nucleotídeo G é trocado por um A no DNA complementar, confirmando o seu genótipo recessivo, dois alelos mutantes, tá? Então significa dizer que num ela tem um tipo de mutação, no outro ela tem um outro tipo de mutação. Tranquilo? Beleza. Ele fala: sobre a herança genética e o estudo de caso, é correto afirmar que, vamos lá, os efeitos da fibrose cística são pleiotrópicos. Vamos ver se eu vou conseguir. Aí, pleiotrópicos, tá? O que que significa pleiotropia? Um gene que influencia em mais de uma característica. Vocês estão vendo que esse gene, ele está influenciando em mais de uma característica ali, ó. Então, eu tenho a proteína alterada, o indivíduo tem infecção e lesão pulmonar, obstrução intestinal, disfunção pancreática, e aí altos níveis de cloreto de sódio no suor, ausência e obstrução do ducto deferente, tá? Isso aí é a consequência de cada um dos de cima, tá? E a infecção e lesão pulmonar gera também cirrose biliar e cálculos biliares. Então, essas seis coisas que acontecem é quando eu tenho a fibrose cística. Ou seja, eu tenho seis fenótipos alterados. Isso é pleiotropia. Então, a nossa primeira afirmativa, ela está correta. Um gene que influencia em mais de um fenótipo. Aí ele fala, possivelmente outros membros da família paterna, além do pai de Ana Vitória, têm o genótipo heterozigoto, pois o alelo recessivo é resultante de uma mutação comum, provavelmente, né? Então, possivelmente outro membro da família do pai que passou esse alelo para ele. Tá? Então, alguém mais na família, no caso a mãe ou o pai, podem ter passado esse alelo para ele, sendo heterozigoto, por isso que não tinha casos na família, tá? Tranquilo? E por que que a gente diz, ó, uma outra coisa importante, ó. Ele fala assim, ó, é resultante de uma mutação comum. O que que é essa mutação comum? Lembra que ele diz aqui, ó, que os kits comerciais, eles identificam essas mutações, né? Eu não estou conseguindo sublinhar justamente a parte do texto, tá? Mas os kits comerciais que ele fala ali identificam algumas mutações. E essa mutação do pai dele, que tá ali, ó, no cromossomo 10, mostrou que a menina tinha uma deleção no exon 10 de origem paterna. Então, esse já está catalogado. Então, eles sabem o que que é. Tá? Então, o kit identificou essa mutação. Então, sim, ela é uma mutação comum. Então, a 2 também está correta. Opa. 4. A probabilidade de ter um descendente com fibrose cística é maior em cruzamentos consanguíneos na família materna do que na família paterna? Não. Porque assim como na família materna e na família paterna tem o alelo, mais gente pode ter. Então, cruzamentos consanguíneos, com primos, né? Pode ter o alelo em comum. Qualquer casamento consanguíneo pode aumentar as chances desse alelo estar na família, tá? Então, não é verdadeira essa daí. A chance é a mesma. Sendo consanguinidade, pode aparecer nos dois. Charles, não.
Olha como ele é insistente, viu? Ele dá uma disfarçada, daqui a pouco ele volta lá no prato do. A probabilidade de um irmão de Ana Vitória sem fibrose cística ter um alelo mutante é de 75%. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo. É, eu tenho que o pai, ele é azão azinho com um alelo mutante. E a mãe, ela é azão para este alelo, né? Então ela não tem o mesmo alelo. Na verdade, ela tem, por exemplo, um azão linha. Vamos dizer que são três alelos do mesmo locus. Deixa eu trocar essas letras, vou fazer melhor assim, ó. Vou fazer azão e azão exon 10, tá? E a mãe tem um azão normal e um azão com problema do exon 3, tá? Esses dois aqui são alelos recessivos. Vou apagar de novo e vou trocar a cor deles para ele ficar mais visível para vocês. O A10 é o alelo recessivo do pai e o A3 vai ser o alelo recessivo da mãe, que é o exon 3, tá? Eles são alelos do mesmo gene, né? Alelos múltiplos. Então, o que que vai acontecer? Qual é que vai ser a chance? Vamos cruzar então esses pais, né? Azão aqui, o A13, esse é a mãe, e o A10, opa, e o A10, esse é o pai. Vamos fazer o cruzamento, ó. Chiqueirinho aqui, separei aqui também. Tá. Ó, azão, ele não vai ter heterozigoto. Azão. Ups, volto. Azão A3. E aqui seria ele ter os dois alelos, que é justamente esse aqui, meus queridos, o genótipo da irmã dele. Só que veja uma coisa muito interessante que ele me diz, ó. A probabilidade de um irmão de Ana Vitória sem fibrose cística, eu já sei que ele não tem fibrose cística. Então ele não tem esse genótipo aqui, ó, de jeito nenhum. Esse genótipo ele não tem. Eu descarto esse genótipo. E aí ele me diz ali, ah, ter um alelo mutante é de 75%. Ter um alelo mutante, ó, ou ou esse, tá? Ou seja, é 2/3, que me dá 66,666%. Normalmente as provas arredondam, então se fosse uma questão aberta, a resposta seria 67% e não 75%. Feito, meus queridos. Então eu tinha que identificar que eu estou falando de três alelos do mesmo gene. O gene CFTR possui um total de 4.400 nucleotídeos de DNA genômico. E eu vou ter que ver agora, aqui, ó. Ele me disse que são 508. Não, mentira. Cadê? Quantos aminoácidos ele me disse que tem a proteína? Onde é que ele me disse ali? Saco, não consigo sublinhar. Ah, mas em cima aqui, ó. 1.480 aminoácidos, tá? A proteína funcional tem 1.480 aminoácidos. E aí, o que que eu sei? Que a cada um aminoácido, eu tenho que ter três nucleotídeos. Com exceção da. Peraí, tá? Então, eu tenho que multiplicar vezes 3. Então, vai dar 3, 0, 3, 8, 24, vão 2. 3, 4, 12, 14, vai 1. 3, 1, 3, 1, 4. 4.440. Só que olha só, olha que sacanagem. A questão é muito boa, eu gosto por causa disso. 4.440 nucleotídeos e ele fala no DNA genômico. O que que significa isso? No gene. Só que no gene, meus queridos, tem exons e introns. Não tem só os exons. Lembra do bagulho de splicing, retirada dos introns? Então tem mais nucleotídeos no gene
no DNA genômico. Só que eles são retirados depois, quando estão em RNA mensageiro, né? Depois da transcrição. Então, se eu não lembro que tem splicing, se eu não lembro de um outro detalhe ainda, lembra que o último códon, que é o de terminação, né? O UGA, o AG e o A, você não precisa decorar isso, fiquem tranquilos, mas tem que lembrar que o último códon ele não adiciona aminoácido. Então, ainda teria esses três nucleotídeos a menos ainda. Então, não está correta essa afirmativa também. Por causa do processo de splicing, eu retiro esses nucleotídeos. A mutação detectada no exon 3 é frequente na população. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai ter que fazer uma interpretação, porque ele me disse isso, né? Em algum ponto, e eu não pude sublinhar o texto. Vamos ver ali o que que ele me diz mais acima, ó. A confirmação do diagnóstico por meio de exames moleculares é dificultada devido à existência de mais de 1.000 mutações. Localizado no cromossomo 7, com 27 exons responsáveis pela expressão da proteína funcional e com 1.480 aminoácidos. Normalmente, os testes de mutação partem da investigação de mutações comuns, dispondo-se de vários kits comerciais. Então, ele disse que os kits comerciais identificam mutações comuns. E como ele identificou a mutação no cromossomo 3, desculpa, no exon 3, então sim, ela é ela é frequente na população, tá? As que não são tão frequentes são aquelas que não foram catalogadas ainda. E, por último, no teste molecular com o kit comercial utilizado no caso de Ana Vitória, é investigada apenas parte do DNA presente no cromossomo 7. O teste molecular com o kit, peraí, o teste molecular com o kit comercial utilizado no caso de Ana Vitória é investigada apenas parte do DNA presente no cromossomo 7. Não, é todo, né? Ele vai identificar todo o DNA, a sequência completa do DNA, não só uma parte dele, né? Os kits vão identificando as mutações, mas ele tem que analisar o gene inteiro, né? Tanto que ele descobre, olha, tem mutações que são no exon 3, tem mutações que são no exon tal, então ele consegue identificar até em que parte do DNA, mas ele vai olhar o DNA completo. Feito, meus queridos, então essa 64 aí, incorreta. Vamos ficar então com 35. Feito? Queridões, essa é uma questão pesadinha sobre biologia molecular. Tinha que lembrar de splicing. Lembrem que o splicing que ele fala ali é a retirada dos introns. E essa retirada dos introns, ela ocorre. Peraí, deixa eu botar mais para baixo. Ela ocorre após a transcrição, né? Essa retirada dos introns é do RNA mensageiro. Tá? Então, é um processo bem importante na biologia molecular, tá? Vamos ver a 34. Deixa eu... será que eu vou conseguir cortar essa resoluçãozinha aqui e colocar ela um pouquinho mais para cima? Sem mexer na figura? Não, mexi em tudo. Então deixa. Sobre os assuntos relacionados... Sobre os assuntos relacionados ao texto, é correto afirmar que a disfunção pancreática da fibrose cística afeta principalmente a produção de insulina. Então vamos lá. Disfunção pancreática da fibrose cística. Disfunção pancreática exócrina. Queridões, o que que é a insulina? A insulina, ela é um hormônio. E se ela é um hormônio, ela é sistema endócrino. E lá tá me dizendo que é exócrino. O que que é a porção exócrina do meu pâncreas? Suco pancreático, lá da digestão. Então, é essa afirmativa aqui incorreta. A fibrose cística pode resultar no bloqueio da liberação de espermatozoides na ejaculação. Vamos ver se ele fala alguma coisa com relação a testículos. Ó, ele diz assim, ó, ausência ou obstrução do ducto deferente. O que que é o ducto deferente? Tu tem o testículo, o ducto deferente, que é o que vai carregar até a uretra e depois vai sair os espermatozoides. Então, esses espermatozoides estão no testículo e saem pelo ducto deferente. Então, ela pode resultar no bloqueio da liberação dos espermatozoides, sim.
Essa afirmativa está correta. O ducto deferente libera as enzimas pancreáticas do duodeno. Meu Deus do céu, deu uma misturada legal nos assuntos, né? Ducto deferente é dos testículos, o pâncreas não tem nada a ver com isso. Na fibrose cística, há uma disfunção das glândulas sudoríparas. Vamos ver. Infecção e lesão pulmonar, obstrução intestinal, disfunção pancreática, altos níveis de cloreto de sódio no suor. Então, ele me diz que na fibrose cística há disfunção nas glândulas sudoríparas. Sim, se as minhas glândulas sudoríparas liberarem muitos sais, muito sódio, eu tenho uma disfunção. Ele tem que liberar água diluída no sódio, né? Então, tem alguma disfunção acontecendo. A fibrose cística é caracterizada por um distúrbio nas secreções das glândulas endócrinas. Não, porque a sudorípara é exócrina, como a gente acabou de ver. Então, não é só nas endócrinas. Vamos ver aqui, ó. A gente tem ali, ó, obstrução intestinal, e prolapso retal não, infecção e lesão pulmonar não. Ó, cirrose biliar e cálculos biliares. A bile é exócrina também, né? Porção exócrina do teu fígado. Então, não é só a endócrina, também as exócrinas. Deixa eu ver uma coisa. A fibrose cística é caracterizada por um distúrbio nas secreções das glândulas endócrinas. Não. Em nenhum momento ele falou de glândula endócrina, só exócrina. Tá, perfeito. Beleza. Achei que ele tinha colocado pelo menos uma delas sendo endócrina, mas não, são todas exócrinas, tá? O mecanismo de transporte dos canais de íon é conhecido como osmose. O mecanismo de transporte dos canais de íon é difusão e não osmose. Osmose é água. Então ficamos com 10. Tá? Queridões, ótima questão. Na verdade, uma, colocando biologia molecular bem pesada, detalhes importantes, colocando genética junto ali, né? Falando de pleiotropia, falando de mutação, né? Então, parte de genética de biologia molecular. E aí a outra questão, falando mais da parte de fisiologia, né? Mais especificamente tecido epitelial glandular, né? Diferença de glândula endócrina e exócrina. Glândula exócrina secreta substâncias para fora do corpo ou para dentro de um órgão. Fígado secreta bile para dentro de um órgão, que é a vesícula biliar, porção exócrina. Fígado libera angiotensina, que é um hormônio, função endócrina. Tá? Então, a gente tem vários órgãos que têm função endócrina e exócrina ao mesmo tempo. A mais clássica é citada no texto, ou na figura, no exercício, que é o seu pâncreas. O pâncreas tem a função endócrina, que é insulina e glucagon, e a função exócrina, que é o suco pancreático, liberado no intestino delgado do duodeno. Feito, meus queridos? Tá? Maravilhoso. Então vamos com mais uma questãozinha, que daí, ó, deixei por último, a nossa revisãozinha, uma questão aberta, né? Uma discursiva que vocês adoram, que dá um medo, mas para vocês verem que nem sempre as abertas são coisas do capeta, né? Essa é bem tranquilinha. Às vezes, em questões abertas, assim, discursivas, eles colocam coisas de genética, tá? Para você colocar um cálculo, alguma coisa do tipo, mas são mais tranquilas. Elas cobram menos detalhes. Elas vão pedir que tu coloque menos termos técnicos, e sim vai pedir coisas com as tuas palavras, tá? Vamos lá. Apesar de Lavoisier, é porque essa questão antes tinham duas alternativas, a e a B, que eram sobre química, tá? Ele fala, ó, apesar de Lavoisier relatar a participação do gás oxigênio na respiração celular, ele não detalhou as reações químicas. No início do século XX, as reações químicas foram descritas e agrupadas em quatro etapas: glicólise, oxidação do piruvato, deixa eu dar um zoom, e colocar que essa oxidação do piruvato também pode ser chamada de descarboxilação do piruvato. É um sinônimo, tá? Então, oxidação e descarboxilação do piruvato. Vou botar assim entre parênteses. Ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs.
E a fosforilação oxidativa, também conhecida como cadeia transportadora de elétrons, tá? E aí ele mostrou as reações, tá? Todas lindas, maravilhosas aqui direitinho, ó. Glicólise, que ocorre a glicose sendo quebrada em piruvato. Provas como, por exemplo, a URGS, ela já cobrou uma vez, tá? Porque tu vê assim, simples, né? Glicose quebra e forma dois piruvatos. E aí tu pensa assim, ah, é uma quebra simples, né? É uma molécula, ó, de seis carbonos, imagine que cada dedo representa um carbono. E aí eu quebrei, ó, duas moléculas de três carbonos, que é o piruvato. Então, tu acha assim, ah, é uma reação só que acontece. Não, são 10 reações, é uma cadeia de reações que ocorrem até que a glicose vire piruvato. Não é assim seco, tá? Simplesmente cortar. Ó, glicose, 6 carbonos, piruvato, 3 carbonos, tá? Aí depois o que que ele me diz, ó? Isso ocorre no citoplasma. Depois, dentro da mitocôndria, ocorre ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Tá? Beleza. Qual etapa metabólica é comum tanto na fermentação quanto na respiração celular aeróbica? Em qual região da mitocôndria ocorre o ciclo do ácido cítrico? Então tá, vamos destacar as perguntas. Primeiro, etapa comum, fermentação e respiração celular. E qual região da mitocôndria ocorre o ciclo do ácido cítrico? Beleza. Como é que nós vamos responder? Primeiro, nós colocamos assim, ó. Qual etapa é comum? A glicólise é a etapa comum nos dois processos. E qual região? Volta. Qual região da mitocôndria ocorre o ciclo do ácido cítrico? Ou botar assim, ó. O ciclo do ácido cítrico, vamos botar bonitinho, ocorre na matriz mitocondrial. Feito. Me deixou duas linhas, uma para cada uma das perguntas que ele me fez. Bem simples, não precisa elaborar muito, não precisa colocar muitas coisas, né, muita construção. Simplesmente responder o que ele está me perguntando. E aí depois ele vai me fazer mais algumas perguntas, ó. Qual é a função do gás oxigênio na respiração celular aeróbica nos eucariotos? E em qual etapa metabólica ocorre a participação desse gás nessa respiração celular? Me deixou quatro linhas, vou fazer uma respostinha mais elaboradinha. Então ele diz qual a função? O oxigênio, vou botar assim, ó, o oxigênio atua como último aceptor de elétrons barra hidrogênios H+, tá? E é responsável pela formação da água. Talvez essa informação nem fosse necessária, ele nem me perguntou isso, né? Ele só queria saber qual era a função dele. Último aceptor de elétrons. É que, sendo assim, ao fim dessa reação, ele forma a água. Depois ele me diz assim, ó, em qual etapa metabólica ocorre a participação? O oxigênio atua nas cristas mitocondriais. Então, o ciclo de Krebs ocorre na matriz e a fosforilação oxidativa ocorre nas cristas mitocondriais. Feito? Tá? Então, é um processo bem
simples de respostas ali. Queridões, a respiração celular aparece bastante nas questões. Essa questão, se eu não me engano, ela é de 2025. Então, cuidem que ele pode trazer para vocês a fotossíntese, tá? Normalmente ele oscila entre um e outro, tá? Então, deem uma revisadinha na fotossíntese. Eu vou ajudar aqui um pouquinho vocês no sentido de fotossíntese é luz mais o gás carbônico mais a água, gerando a matéria orgânica, que na grande maioria das plantas é a glicose, mais o oxigênio. Deixa eu ver. Tá? Então, essa é a reação geral da fotossíntese. Deixa eu botar aqui, ó. Fotossíntese. Queridos, vejam que a minha fórmula, ela tem cores. Ó, água e oxigênio na mesma cor. Por quê? Porque na fotólise da água ocorre a formação do oxigênio, que é liberado para a atmosfera. Então a planta libera o oxigênio que vem do da água. E deixa eu ver se eu consigo. Aí. E o gás carbônico vai formar a glicose no ciclo de Calvin. Ele pode colocar para vocês, lembrem lá do sequestro de carbono que as plantas participam, né? Então, esse sequestro de carbono se dá por esse carbono que é absorvido da atmosfera e fixado em matéria orgânica, na grande maioria dos casos, na glicose, tá? Então, é um processo que é bem comum de aparecer em questões, não só, né, na parte de biologia molecular, né, de bioenergética, como também na parte de ecologia, tá? Existem sempre questões de ecologia também na UFSC, tá? Só não coloquei porque normalmente são questões mais simplesinhas de vocês analisarem, tá? Não, fotossíntese é tranquila. Lembrem dessas duas partezinhas aí, tá? Isso eu acho que são as coisas mais importantes que a gente tem com relação à fotossíntese. Tá, meus queridos? Espero ter ajudado vocês, tá? Espero que vocês tenham uma boa prova no fim de semana. Mandem notícias, né, sobre os resultados, se adiantou de alguma coisa esse pré-prova para vocês lembrarem, tá? Podem cobrar fotofosforilação cíclica e acíclica. O que que eu preciso que vocês lembrem, tá? Da fotofosforilação. Deixa eu botar aqui, ó. Na fotofosforilação cíclica, deixa eu trocar a cor, porque não quero que vocês façam relação com a água na fotofosforilação. Vou botar em verde, porque tem a ver com os cloroplastos. Isso é toque, tá, gente? Desculpa. Fotofosforilação. Ó, nós vamos ter cíclica. O que que eu preciso que tu lembre da cíclica? Que ele gera só ATP, tá? A luz retira os elétrons e só gera ATP. Só, né? Mas gera ATP. E na acíclica, gera também ATP, porque eu descolo o elétron e jogo ele na cadeia transportadora de elétrons, mas também eu produzo um transportador de elétrons e hidrogênios chamado NADPH. Peraí, deixa eu fazer NADPH2, que é um transportador de elétrons que vai carregar esses elétrons para a fase escura para formar glicose, né? Vai tirar os hidrogênios dali para formar a glicose depois, tá?
Acho um pouco menos provável, tá? Mas digamos que ele fale sobre os fotossistemas. Deixa eu botar em verdinho, ó. Cíclica ocorre só no fotossistema um, acíclica fotossistema 2 e fotossistema um. Tu vai me dizer assim, Sor, por que que tu não botou fotossistema um e 2? Porque eu botei na ordem. Quando ocorre a acíclica, o elétron é retirado do fotossistema 2, vai caminhando, chega no fotossistema um, sai do fotossistema um e vai embora. Quando ocorre a cíclica, sai do fotossistema um, volta e aí gera só ATP, tá? Bate ali numa proteínazinha de membrana que bombeia hidrogênio para gerar ATP. Feito, queridos, tá? Então, uma boa prova para vocês, que tudo dê certo, mandem notícias. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Então, já já envio para vocês os arquivinhos da aula e já disponibilizo ela para vocês no YouTube. Feito? Tchau, tchau, cuidem.